E por que que às vezes eu sinto tanta culpa com relação a uma pessoa, com relação a uma situação? Oi, meu nome é Juliana Slicker, quero falar com você sobre constelação familiar, sobre o tema que eu sempre trago nesse canal, em que eu trago algumas questões, algumas reflexões, trago conteúdos novos sobre constelação, sempre ligado à técnica da constelação, como trazer a constelação para o nosso dia a dia. Como que a gente consegue então se desenvolver, né, cuidar do nosso autoconhecimento e do nosso autodesenvolvimento. E hoje, nessa sequência de vídeos que eu estou gravando, eu estou respondendo algumas questões e comentários das pessoas que deixaram aqui no YouTube sobre sugestões de vídeos novos e também algumas perguntas específicas. Então, também fica a dica, se você quer que eu fale sobre algum tema específico, se você quer que eu traga algum vídeo ou algum outro conteúdo, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para gravar vídeos aí respondendo as questões de vocês, tá bom? Vamos lá então. Uma das perguntas que me fizeram é essa: por que que às vezes eu me sinto tão culpada? Por que que às vezes eu tenho tanta culpa ao olhar para uma pessoa, ao olhar para uma situação, sendo que conscientemente eu não tenho nada, né? Não fiz nada em específico para aquela pessoa ou para aquela situação. E na própria pergunta já está a resposta. O fato é que às vezes a gente tem muitas vezes a gente tem os nossos impulsos inconscientes. Às vezes a gente está ligado, né? Tem, na verdade, algumas respostas que eu vou dar. Então, a primeira é com relação aos impulsos inconscientes. Às vezes a gente sente raiva daquela pessoa, e aquela pessoa às vezes pode ser a nossa mãe ou nosso pai, mas a gente aprendeu que a gente não pode ter raiva, né? Ou a gente aprendeu numa camada mais consciente, mas ainda inconsciente, que os nossos pais são os pais que nos deram a vida, e de fato a gente fala isso na constelação, sobre a gente tomar a nossa mãe, a gente tomar o nosso pai e entender que são os melhores pais que a gente pode ter. Então a gente sabe disso, só que às vezes a gente não consegue elaborar alguma questão e alguma situação difícil pelas quais a gente passou, e a gente então desenvolve uma raiva, desenvolve um rancor e a gente abafa. Quando a gente abafa, a gente se sente culpado por sentir algo que não deveria sentir. E eu coloquei entre aspas porque não tem o que deveria ou não deveria, tem o que é. Quando a gente faz uma constelação, a gente pode descortinar tudo isso, trazer tudo isso para a consciência, trazer à tona todas essas questões e então a gente colocar em ordem e entender de onde vem essa culpa, de onde às vezes vem essa raiva. O que a gente também pode perceber, e aí é uma outra resposta, é que também a gente pode estar conectado a outras pessoas do nosso sistema, a outras histórias, a gente não está vivendo no nosso lugar. Então, quando eu vivo no meu lugar, eu sei que eu estou no meu lugar de filha, e aí então eu recebo e tomo os meus pais como eles são. Só que às vezes eu tô conectado com a minha avó, com meu avô, com o bisavó, enfim, ou às vezes com outra pessoa externa à família, mas presente no sistema familiar, presente no sistema, na história dos nossos pais, e aí essa culpa não é minha, é de outra pessoa, e eu externo ela dessa maneira. O que eu quero reforçar e o que eu falei, né, logo no começo é que a resposta está sempre aí, nos impulsos inconscientes. Quando a gente traz para a consciência, a gente entende e a gente fala, peraí, eu estou no meu lugar e aqui não cabe culpa, né, quando não couber. Essa história de outra pessoa, de outro lugar. Se eu me colocar no lugar maior do que o dos meus pais, aí então eu me sinto culpado. Ou se eu me colocar no lugar de outra pessoa que foi prejudicada pela minha família, eventualmente, e eu tenho raiva, aí eu me sinto culpado. Mas aqui no meu lugar de filho, eu não sinto e não tenho essa culpa. E eu dei esse exemplo específico falando sobre pais, mas isso serve para tudo. É quando a gente se conecta com histórias que não são nossas, a gente não está no nosso lugar e com isso então a gente apresenta situações e apresenta culpas e outros sentimentos que não são nossos, né? Então o que a gente precisa fazer é sempre trazer a consciência, é sempre voltar para o nosso centro, entender o nosso papel e aí com isso a gente traz a consciência, a maneira, né, de nos conectarmos com o nosso lugar, a gente ficar no nosso lugar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo.
Se você quiser que eu fale sobre, que eu grave um vídeo novo, que eu responda, né? Pode deixar seus comentários aqui, vou fazer o possível para respondê-los e também para gravar vídeos com os temas que vocês eventualmente sugerirem. Eu escrevi um e-book falando sobre dicas para ter uma vida com mais consciência. O link dele está aqui. Se você tem interesse, você pode baixar. E aí você aprende, então, com técnicas da constelação, você aplicar no seu dia a dia e trazer mais consciência para o seu dia a dia, tá bom? Último recadinho, se você não assinou ainda aqui o canal do YouTube, não esquece de assinar e apertar no sininho para você sempre ser notificado quando tiver vídeos novos. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!